Amém? Diz assim a palavra de Deus, nós vamos ler até o 10. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães ázimos. Tendo-o feito prender, lançou um cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada um, para o guardarem, tensionando-o apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja ao poder. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeiras, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue. Então, saindo, o seguia, não sabendo o que era real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, Senhor, mais uma vez, e queremos pedir ao Senhor que o Senhor possa falar através dessa mensagem, Senhor. O Senhor possa usar a minha vida, meu Deus, neste momento, Senhor, para falar aquilo ao qual o Senhor deseja para a Tua igreja, que nós possamos ouvir, compreender, e que nós possamos, meu Pai, sair daqui alimentados pela Tua palavra, Senhor. Meu Deus, abençoe a minha vida, abençoe a vida de cada irmão que aqui está, que nós possamos ouvir, que nós possamos, Pai, estar com a atenção voltada para a Tua palavra, e nada possa impedir as nossas vidas de estarmos ligados no Senhor nesse momento, Senhor. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, essa passagem nos mostra o apóstolo Pedro sendo preso, e através dessa prisão nós podemos ver algo maravilhoso da parte do Senhor, da onde o Senhor foi até encontro dele através de um anjo, mandou um anjo e o tirou da prisão. Só que o detalhe dessa mensagem significa a oração que abre portas, pois nós vimos o anjo tocando do lado de Pedro, o apóstolo Pedro, falando: levante, passaram por aquelas portas, por aquelas muralhas, e eles saíram daquele cárcere, porque naquela época o grande governador Herodes Agripa, ele prendeu Pedro. Por quê? Porque começou uma perseguição contra os apóstolos, e antes de prender Pedro, ele prendeu Tiago, e prendendo Tiago, ele matou
que você não é uma pessoa comum. Ele sabe muito bem de que se ele quiser prender você, ele tem que prender muito bem, porque com você existe Deus, com você está a presença do Senhor, e não é qualquer cadeia que vai fazer você ser dominado, não. Deus está na sua vida. Se estão querendo dizer para você, não há mais jeito, olha, desiste porque não tem solução, olha, você não vai conseguir, você não é capacitado, você não é estudado, Deus capacita a sua vida, Ele te dá a orientação e você sairá glorificando a Deus em nome de Jesus, aleluia! Glória a Deus. O diabo sabe, o crente muitas das vezes não sabe o poder que existe na vida dele. Muitas das vezes o crente, o homem, ele tem mais medo do diabo do que da justiça de Deus. Ele tem muito mais medo do diabo do que das promessas que Deus fez na vida dele. Ele acredita muito mais. Se alguém falar, olha, fizeram uma macumba para você, ai, fizeram uma macumba para mim. Ei, mas o Senhor disse que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Pode vir macumba, pode vir o que for, Deus é maior do que todo mal sobre a sua vida em nome de Jesus, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. O inimigo ele conhece você e sabe o que Deus faz em seu favor, aleluia! Aleluia! Ele sabe o que Deus faz em seu favor. Muitas vezes nós esquecemos o que Deus já fez em nosso favor, né? Nós, na nossa ganância, na nossa vontade de querer sempre mais, esquecemos das coisas que Deus já fez em nossas vidas. Chegou o momento, chegou o dia de nós olharmos e falarmos: Senhor, o que queres que o Senhor faça? Quer que eu faça, Senhor? Meu Deus, eu te agradeço pelo dia de ontem, eu te agradeço pelo dia de hoje, eu te agradeço pelas coisas abençoadas a qual o Senhor me deu, pela libertação, por estar aqui glorificando o teu nome, pelo Senhor ter me libertado do cigarro, ter me libertado das drogas, ter me libertado do alcoolismo, eu não sei. E nós nos preocupamos tanto com o que vai acontecer, e Deus já fez tantas coisas em nossas vidas, e vai fazer ainda mais, você crê? Você crê que Deus ainda vai fazer muito mais na sua vida? Você pode glorificar o nome do Senhor, Ele vai fazer muito mais por você em nome de Jesus. A libertação de Pedro. Olha só, 16 guardas romanos, guardando um homem só. E Herodes estava preparando para matar Pedro. E no dia anterior à sentença ser consumada, Deus ali deu o escape para a vida de Pedro. Aleluia. Glória a Jesus. Eu não sei o porquê, você vai me perguntar por que Deus sempre, muitas das vezes, livra as pessoas em cima da hora. Eu não sei, porque quem sabe se Deus livra no mesmo momento, nós esquecemos de que isso é um milagre, isso é de Deus. Quem sabe muitas das vezes, se isso acontecer, passa desapercebido, como se fosse uma coisa corriqueira, uma coisa normal da nossa vida. Mas eu sei de uma coisa, quando chega no último momento, no último instante, meu irmão, nós lembramos, olhamos e até mesmo choramos, porque sabemos que Deus é aquele que sustenta, é aquele que livra, é aquele que dá a vitória para todo aquele que o teme, aleluia! Deus. Eu sou uma prova viva disso, você é uma prova viva disso, aleluia! Quantas vezes o Senhor, no último momento, Ele livrou a sua vida do cativeiro. Quem sabe você sabe disso daí. Quem sabe no último instante, quando você falou, não tem mais jeito, o Senhor falou, calma, eu estou contigo. Aleluia. E Deus, Ele é especialista nisso. E outra coisa que me passou pela cabeça agora. Quem sabe no último instante é porque você diz assim, Senhor, não tem mais jeito. E o Senhor fala assim, então agora chegou a minha vez de tocar e de fazer mudar a vida, a história, o momento, a situação na sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Ei, quem sabe hoje